Será que você foi chamado por Deus? Qual que é a sua função no corpo místico de Cristo? Qual que é a sua função na igreja? Sejam bem-vindos a mais um Momento Mistérios do Reino. Nesse espaço nós vamos conversar sobre coisas importantes a respeito do Reino de Deus. E hoje nós vamos falar sobre os 5 ministérios. E para isso nós vamos ler o texto de Efésios no capítulo 4, a partir do verso 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Existem outras traduções que vão trocar a palavra doutor para mestre. Todavia, todos esses 5 ministérios, eles fazem parte da Igreja de Cristo e serão usados e são usados por Deus para a edificação do corpo místico de Cristo. Bom, todos que seguem a Cristo desempenham esses ministérios em alguma intensidade. Uns serão chamados para uns, outros serão chamados para outros. Quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos que em Cristo, esses 5 ministérios, eles se desenvolvem plenamente. Todavia, quando nós observamos a respeito de como esses ministérios são descritos na Bíblia, nós perceberemos que a Bíblia ela não vai tratar esses ministérios em seus pormenores, a não ser, por exemplo, o caso de pastor e o caso do apóstolo. Se nós olharmos, por exemplo, o Evangelho de Jesus segundo João, nós vamos ver de forma muito clara sobre o ministério do pastor. Ali, através do próprio Jesus falando, se auto-intitulando o bom pastor, nós perceberemos algumas características importantes e critérios que definem esse ministério. Quando nós olhamos, por exemplo, para o que está escrito no livro de Atos, quando nós olhamos para as cartas de Paulo, nós vamos perceber muitos detalhes que trazem também, por exemplo, algumas informações e critérios que definem, por exemplo, o que é o apóstolo. E aí nós vamos perceber que no caso do apóstolo, era aquele que caminhava com Jesus, que era discípulo de Jesus, que era contemporâneo e testemunha ocular dele, que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus. Todavia, quando nós olhamos para os ministérios de mestre, de evangelista, de profeta, nós temos uma certa dificuldade em estabelecer critérios claros quando nós buscamos isso na palavra. Todavia, quando nós olhamos para aquilo que as pessoas faziam, nós percebemos com uma certa clareza quem desenvolvia cada um desses ministérios, o que é importante para definir cada um deles. Então, dito isso, nós entendemos que os ministérios eles serão conhecidos na palavra estruturalmente pelos seus ofícios, ou seja, era por aquilo que as pessoas faziam. Não tem nada a ver com título ou unção. Afinal de contas, não se unge ninguém a doutor, ninguém a mestre. Então, era uma definição que diz respeito ao trabalho desempenhado por cada um. Tem coisas que são importantes para Deus que nós precisamos entender. E uma delas é que não tem nada a ver com título. Quando eu falo sobre isso, eu estou dizendo que título é o que menos importa no reino de Deus. O que importa no reino de Deus é aquilo que você faz em resposta à vontade de Deus, aquilo que Deus espera de você. Tem muitas pessoas que têm títulos de apóstolo e não exercem o ministério apostólico, tem outros que têm título de pastores e não pastoreiam ninguém, não tem rebanho. Na verdade, se comportam como mercenários. Então, título para Deus é o que menos importa. O que importa para Ele é aquilo que você faz em relação à vontade dele para a sua vida. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a vontade de Deus expressa nesses 5 ministérios. Bom, olhando para a Bíblia, nós percebemos que esses ministérios eles podem agir de forma mais intensa em alguns e menos intensa em outros. E existem pessoas que vão desempenhar mais de um ministério em sua intensidade, tudo de acordo com a vontade de Deus e a necessidade
daquela função, ou seja, daquele ofício para a edificação do corpo de Cristo. Se olhar, por exemplo, para 1 Pedro, no capítulo 5, do verso 1 ao 3, nós vamos ver Pedro tratando do seu ministério apostólico, do pastorado e do presbitério. Nós temos também Barnabé em Atos, no capítulo 3, no verso 1, e Atos capítulo 14, no verso 14, nós vamos ver Barnabé tratando do ministério apostólico, de mestre e profeta. Então nós percebemos que existem pessoas que vão caminhar em mais de um ministério com a sua intensidade. Lembrando que todos esses ministérios eram plenamente encontrados em Cristo. E o primeiro ministério que nós precisamos falar sobre ele, para entendermos um pouquinho, é sobre o ministério do apóstolo.